Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 26. Diz assim a palavra de Deus: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e que ela impacte profundamente as nossas vidas. Te pedimos, agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O filósofo Confúcio disse: haja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos. O pai da psicologia moderna, William James, afirmou o seguinte: haja como se o que você faz fizesse diferença, porque faz. Tanto Confúcio como William James ressaltaram a importância das nossas ações, porque elas impactam não apenas as nossas vidas, mas principalmente a vida das outras pessoas. Com as nossas atitudes, nós podemos ajudar a reerguer uma pessoa, mas com as nossas atitudes nós podemos prejudicar a vida de outras pessoas. Às vezes podemos até destruir a vida de outras pessoas com ações que não são construtivas. Uma vez que o nosso comportamento é tão importante, impacta tanto a vida das outras pessoas, as sociedades ao longo da história perceberam que é fundamental regular o comportamento das pessoas em sociedade. E por isso surgiram os chamados códigos morais. A finalidade dos códigos morais era impor sanções e penalidades para as pessoas que infringissem os preceitos contidos nesses códigos. É mais ou menos semelhante ao que ocorre nas nossas atuais leis.
na nossa Constituição, nos chamados códigos penais, códigos civis. Esses códigos contêm proibições e, caso as pessoas desobedeçam a essas normas, elas serão punidas de acordo. Por que nós precisamos ter regras? Porque, infelizmente, para que possamos ter um convívio em sociedade, nós precisamos refrear, muitas vezes, os nossos impulsos. Por isso que existem leis. E os dois códigos morais mais conhecidos da antiguidade são o Código de Hammurabi e os assim chamados 10 Mandamentos, que estão no nosso Antigo Testamento. O Código de Hammurabi foi elaborado na Mesopotâmia por príncipes associados ao imperador Hammurabi, que governou entre 1792 e 1750 a.C., e muitos dos preceitos do Código de Hammurabi são semelhantes às ordenanças do Antigo Testamento. Então, existe uma proximidade interessante entre algumas regras contidas no Código de Hammurabi e algumas leis contidas no Antigo Testamento. Qual era o propósito do Código de Hammurabi? Era justamente regular o comportamento entre as pessoas na Mesopotâmia, que corresponderia hoje em dia à região do Iraque, do Irã, aquela região do Oriente Médio, para que as pessoas pudessem conviver da melhor maneira possível. E os 10 mandamentos, que todos nós conhecemos bem, orientam, instruem o povo de Israel a adorar o único e verdadeiro Deus, e a seguir esses 10 mandamentos contêm uma série de proibições, como proibição de matar, proibição de desobedecer ao dia de descanso instituído por Deus, desobedecer à questão do adultério. Então, quem praticasse o adultério, quem desobedecesse à lei do sábado, quem matasse alguém, seria sujeito às penalidades contidas nos assim chamados 10 mandamentos. Então, as diversas sociedades reconheceram a difícil, complexa e problemática natureza do ser humano. E aqui estamos nós, reunidos na igreja em mais um culto de domingo, e se nós formos absolutamente sinceros, nós precisamos concordar com esse princípio que até a Bíblia enfatiza tanto. Todos nós, sem exceção, somos pessoas difíceis. Nós somos dotados de uma natureza psicológica, emocional, mental, altamente traiçoeira. E as pessoas são capazes, dependendo das circunstâncias, de praticar atos de grande nobreza. As pessoas, de acordo com a ocasião, podem agir de maneira muito nobre. Mas as mesmas pessoas, as mesmíssimas pessoas, dependendo das circunstâncias, especialmente se estas não forem muito favoráveis, são capazes de atos brutais, são capazes de atos de verdadeira selvageria. Às vezes, assistindo ao noticiário, nós vemos a reação de torcedores de futebol que, terminado o jogo, chegam a matar, assassinar
torcedores do time adversário. Isso acontece no Brasil, isso acontece na Europa. Nós vemos hoje cenas de guerra que dá a impressão que o mundo não evoluiu absolutamente nada. Se nós olharmos para o que acontece na região da Ucrânia, o que aconteceu até pouco tempo na região de Artsakh, de Nagorno-Karabakh, o que acontece na faixa de Gaza, crianças sendo operadas sem anestesia e às vezes sem luz, com a luz do celular. Então são cenas que lembram para cada um de nós o quanto nós ainda somos seres selvagens e primitivos. E por isso houve a necessidade de elaborar códigos morais, legais, para refrear os nossos impulsos ruins e para regular o comportamento da sociedade, para que a gente pudesse viver de uma maneira minimamente civilizada. E aí então surge a filosofia, que nos coloca a importante questão da ética. A ética é aquela parte da filosofia que estuda questões mais relacionadas à moralidade. Então, surgem questões do tipo: o que é algo moralmente correto? O que nós podemos chamar de um comportamento bom? O que diferencia uma atitude certa de uma atitude errada? E essas questões éticas foram respondidas de maneiras, às vezes, muito divergentes pelos filósofos ao longo dos séculos. O que um considera moralmente correto, outro pode considerar moralmente errado, dependendo da perspectiva com que ele analisa uma certa atitude. E provavelmente o estudioso que mais contribuições trouxe para o campo da moralidade, do como o ser humano organiza e desenvolve o seu raciocínio moral ao longo do tempo, foi um estudioso chamado Kohlberg. E ele disse que apenas uma pequena fração da humanidade consegue viver com padrões de justiça internalizados, ou seja, é apenas uma pequena parcela da humanidade que consegue entender o que é agir de uma maneira justa. A grande maioria ainda depende de códigos morais que digam para as pessoas o que é certo e o que é errado. Poucas pessoas ainda conseguem compreender o que é bom e o que é ruim para a sua vida e para a vida do seu semelhante. E na Bíblia nós percebemos exatamente esse mesmo padrão. Um dos aspectos mais importantes da missão de Jesus Cristo foi ensinar as pessoas da sua época a viver um padrão de vida do ponto de vista ético que fosse superior, bastante superior aos ensinados pelas tradições religiosas. E no Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos que os padrões éticos do reino de Deus são muito, mas muito superiores aos códigos morais e religiosos da sua época e, com certeza, de todas as épocas da história. O que o Senhor Jesus Cristo nos ensina nesse texto que nós acabamos de ler? No seu ensino, Jesus nos mostra
que existem alguns princípios que nós precisamos aprender se quisermos, de fato, entrar no reino de Deus. E o primeiro grande princípio que o Sermão do Monte nos ensina é que Jesus Cristo é o centro de toda a lei moral e religiosa. Não existe uma lei que seja verdadeiramente moral que não esteja baseada, que não esteja fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. E quando eu afirmo isso, não estou me referindo apenas à lei moral e religiosa dos judeus, mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que até os pagãos, aqueles que na época não conheciam nada de Deus, tinham alguns aspectos importantes da lei de Deus gravadas nos seus corações. E as pessoas sabiam quando estavam fazendo algo bom e sabiam quando estavam fazendo algo ruim, porque a sua própria consciência os acusava ou aprovava o seu comportamento. E a palavra de Deus nos mostra que, como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, alguns aspectos essenciais da lei de Deus estão gravados no coração de todos os seres humanos. E essa lei tem sua origem na própria pessoa do Verbo, o Filho de Deus, que se encarnou em Jesus Cristo. Então, toda a lei tem no seu núcleo a própria pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E essa relação entre a lei religiosa e Jesus, a lei religiosa e o cristianismo, sempre foi pontuada de questões ao longo da história da igreja. Afinal de contas, nós precisamos obedecer ao Antigo Testamento ou não? Responda esse quiz na sua mente em alguns segundos. Se alguém chegar para você e falar assim: afinal de contas, nós temos que obedecer ao Antigo Testamento. Já tive como pastor a experiência de pessoas me questionarem por que nós temos que ler o Antigo Testamento. Jesus não acabou com o Antigo Testamento? Por que nós não praticamos mais a circuncisão? Afinal de contas, nós somos proibidos de comer carne de porco. O Antigo Testamento chega, inclusive, a proibir que uma mesma vestimenta tenha materiais de dois tecidos diferentes. Mas praticamente todas as roupas que nós utilizamos hoje têm mais de dois tecidos diferentes. Tem lã, tem linho, tem outras coisas. Poliéster. Isso é proibido no Antigo Testamento. Um jornalista, uma vez, procurou viver seguindo as mais de 600 leis do Antigo Testamento. E depois ele publicou um livro sobre a sua experiência. E, obviamente, ele viu que era impossível. Então, qual é a nossa relação com o Antigo Testamento? Jesus responde a essa questão. Jesus diz que a finalidade da sua vinda ao mundo não era acabar com o Antigo Testamento, não era anular o Antigo Testamento, não era desprezar a importância do Antigo Testamento. Aliás, hoje, no mundo teológico, nós não chamamos mais de Antigo e Novo Testamento, embora esse seja o costume popular cristão. O correto, o mais correto no meio
teológico, acadêmico, é o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Porque o Antigo Testamento nunca será antigo, ele será sempre atual. E é exatamente isso que Jesus ensina. Ele disse que nem as menores letras da lei podem ser retiradas. Ele chama aqui, nem o i nem o tio jamais passará da lei. E ele vai além. Quem ensinar que o Antigo Testamento não é importante, aqui no versículo 19, será considerado mínimo no reino dos céus. Então, diante disso, nós somos proibidos de comer carne de porco? Nós não podemos usar roupa com mais de 2 tecidos? E é aqui que nós precisamos compreender o que Jesus e depois Paulo explicam sobre essa relação do Antigo Testamento com o cristão. E mais, não é só do Antigo Testamento, é qualquer código moral religioso e a pessoa de Cristo e, consequentemente, nós. Existem aspectos do Antigo Testamento que tinham como objetivo preparar o povo de Israel para a vinda do Messias. Então, havia rituais, havia cerimônias que ensinavam ao povo de Israel o quanto nossa natureza é falha. E como eles não teriam condições de entender de outra maneira, eles ofereciam aqueles animais e mais tarde os profetas e os apóstolos, o próprio Jesus, ensinaram que aqueles rituais todos simbolizavam a vinda de Jesus, que ofereceria a sua vida como um cordeiro para salvar a humanidade. Então, hoje, nós, como igreja, precisamos compreender quais aspectos do Antigo Testamento tinham por objetivo apenas preparar as pessoas para a vinda do Messias. Agora, as questões morais e éticas do Antigo Testamento são as mesmas do Novo Testamento. Tudo aquilo que está no Novo Testamento é um desenvolvimento daquilo que está no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento manda não matar, e nós, como cristãos, também não podemos matar ninguém. O Antigo Testamento diz que nós precisamos respeitar os direitos das pessoas necessitadas, dos órfãos, das viúvas, e nós, como cristãos, vamos fazer o mesmo. Só que Jesus mostrou algo que vai além. Jesus mostrou que as pessoas da sua época, assim como as pessoas hoje, estão muito preocupadas ainda com códigos que digam para elas: olha, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. E Jesus mostra que esse tipo de raciocínio é infantil. O nosso parâmetro agora é outro. Qual é o nosso parâmetro agora? É Cristo. Agora, o nosso senso de saber o que é certo e o que é errado não depende mais de regrinhas e mais regrinhas e mais regrinhas. E muitas igrejas caem nesse equívoco. Ainda hoje, apesar de nós estarmos na época da graça, algumas igrejas, alguns grupos religiosos ainda ficam construindo códigos dizendo para os seus membros: olha, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado. Para vir para o culto, esse tipo de roupa pode, esse tipo de roupa não pode. Olha, beber pode ou não pode, fumar não pode. Nós não precisamos mais nada disso. Deus espera de nós um comportamento mais adulto. Para a criança, você tem que dizer: isso pode, isso não pode, isso certo, isso é errado. Mas nós não somos mais crianças. Jesus já veio e Deus espera de nós um comportamento ético muito superior
a esse do certo, errado, pode, não pode, ao ponto de o apóstolo Paulo escrever: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Olha a diferença de mentalidade. Pastor, fumar pode? Olha, é lícito. Paulo diz que tudo é lícito, mas convém? Vai fazer bem para você? Você sabe quantos anos a sua vida vai diminuir se você fumar? Ora, se faz mal, não fume. Não precisa ter um versículo, o 11º mandamento, não fumarás. Não precisa. Porque o nosso parâmetro é Cristo. As pessoas perguntam, olha, como pastor, eu acho que todos os pastores já ouviram essa pergunta. Pastor, afinal de contas, sexo antes do casamento pode? Olha, eu já ouvi essa pergunta, antes mesmo de ser pastor. Sexo antes do casamento pode? Precisa ter um versículo na Bíblia dizendo: não farás sexo antes de ires para o cartório e registrares o seu casamento. Gente, não precisa. Então a resposta que eu dou é o que Paulo escreveu: tudo é lícito, mas nem tudo convém. As implicações de um ato sexual vão muito além de uma mera união física. As doenças que podem ser transmitidas, a geração de crianças que foram indesejadas pelos pais, os problemas sociais e econômicos gravíssimos que são ocasionados pela irresponsabilidade de pessoas que simplesmente, por causa dos seus impulsos, agem como se não houvesse absolutamente nenhuma norma na sociedade. E quantas crianças sofrem por causa disso? Então, não precisa ter um versículo na Bíblia específico para cada situação que a gente vai viver, porque senão a Bíblia, que eu acho que já é muito grande, ela teria volumes intermináveis de páginas. A gente viveria uma geração toda e não conseguiria terminar de ler a Bíblia. Então, a resposta que eu acho que Deus manda muitas vezes é: tenham bom senso. O parâmetro que vocês têm, eu já dei, é Cristo. Essa é a resposta que a gente pode ouvir de Deus. Jesus Cristo é o único que pode cumprir 100% a lei de Deus. As pessoas no tempo de Jesus achavam que podiam conquistar a salvação obedecendo à lei. E aí Jesus jogou um balde de água gelada nessas pessoas. Como? Através do Sermão do Monte. O Sermão do Monte nada mais é do que os 10 mandamentos reinterpretados na ótica de Jesus. O que está nos 10 mandamentos está no Sermão do Monte. Só que os judeus achavam que podiam conquistar a aprovação de Deus obedecendo aos 10 mandamentos, e Jesus queria mostrar para eles, assim como quer mostrar para nós, que nenhum de nós consegue obedecer aos mandamentos de Deus 100% do tempo. E aí Jesus então explica: olha, vocês ouviram que não podem matar. O 6º mandamento diz: não matarás. Mas quando você tem ódio no coração contra um irmão, você já o matou. Na sua mente você já o matou. Então Jesus mostra que o que Deus quer que nós entendamos é que a ética não se refere meramente ao comportamento exterior. A ética se refere principalmente à intenção dos nossos atos.
O que Deus julga não é meramente as ações exteriores, mas Deus julga o nosso propósito. O que está na nossa mente para fazer aquele ato? A questão não é fumar ou sexo antes do casamento, a questão é qual é o propósito da pessoa. É usar o corpo de outra pessoa simplesmente para satisfazer os seus impulsos? Isso é desprezar a dignidade da outra pessoa? Isso é coisificar as pessoas que convivem com você? Se eu minto para uma pessoa, eu estou desejando o mal para ela, porque eu estou querendo que ela não tenha acesso à verdade. Então Jesus estava ensinando aos seus discípulos que ética não tem tanto a ver com o ato exterior. O ato exterior é o bebê que nasceu. A questão é o que gerou esse bebê, qual é o pensamento, a intenção que deu origem a esse ato. E é isso que nós precisamos compreender. Jesus disse que se você simplesmente chamar uma pessoa de louca, você já estará sujeito ao fogo do inferno. Será que nós levamos isso a sério? Eu acho que nós cristãos não levamos isso a sério. Porque a maioria de nós não vive esse padrão ético que Jesus nos ensinou. Para nós louvar Jesus e falar, Jesus entrou na minha vida, beleza, ok. Mas qual é a diferença que Jesus está fazendo na minha vida? Quando eu xingo uma pessoa, quando eu agrido uma pessoa, mesmo que seja verbalmente, não precisa nem ser fisicamente, eu já estou desrespeitando a dignidade dessa pessoa. Basta simplesmente compreender que Deus está nessa pessoa também. Alguns acham que Deus está só nos cristãos. Não. O apóstolo Paulo, pregando aos atenienses, diz que Deus está absolutamente em todas as pessoas. Ele está naqueles que têm fé numa dimensão diferente, é verdade. Mas a presença de Deus está em todas as pessoas. Se eu xingo uma pessoa, se eu falo mal de outra pessoa, se eu prejudico outra pessoa, eu estou prejudicando alguém que abriga a presença de Deus. Será que a gente leva isso a sério? Então, quando Tiago escreve a fé sem obras é morta, a gente raciocina só do ponto de vista da fé. Olha, se a fé não produzir obras, então ela é morta. Mas o raciocínio inverso também é válido. As obras sem a fé também são mortas. Obras sem fé não têm valor algum. Ah, mas eu dou metade dos meus bens para a instituição XYZ. Mas qual é a tua intenção em fazer essa doação? É para se lançar para deputado estadual ou é porque você realmente deseja que essas pessoas sejam beneficiadas? Então Jesus disse que Deus olha não apenas para o nosso comportamento externo, Ele olha para o nosso coração, o que está por trás da atitude. Então, como filhos de Deus, que nós possamos compreender que a ética que Deus espera de cada um de nós é muito superior ao que as tradições religiosas, ao que os códigos morais nos ensinam. A vida cristã é muito mais do que certo ou errado. A vida cristã é muito mais do que isso pode, isso não pode. Olha, para entrar na igreja não pode usar microsaia. Sabe, essas coisas que as pessoas ainda perguntam. A vida cristã é muito mais do que isso, gente. A vida cristã, em termos éticos,
é algo muito mais profundo do que o que os códigos morais colocam. E é isso que Deus espera de nós, que a nossa justiça possa exceder em muito a dos escribas e fariseus. Como que a gente vai fazer isso? Seguindo a orientação do Espírito Santo nas nossas vidas, orientando-nos pela palavra de Deus e buscando cada vez mais agir de uma maneira que o nosso comportamento reflita o amor que Deus nos ensinou por meio do Senhor Jesus Cristo. O amor ao próximo é a essência da verdadeira ética e da espiritualidade. Que Deus nos abençoe.